O Instituto, fundado em 1832 por Santa Bartolomé Capitânio, em colaboração com Santa Vicência Gerosa, em seu início permaneceu somente na Itália. Foram 27 anos, de 1832 a 1859, até que a primeira missão no exterior acontecesse no ano de 1860, quando o Instituto iniciou sua presença na Índia. O que levou o Instituto a partir em missão? Em primeiro lugar, as motivações eram aquelas nas quais a Igreja da época fundamentava a sua ação missionária, que era a cristianização das culturas não europeias por meio de sua integração na Igreja. Mas o motivo que diretamente provocou o Instituto a partir em missão foi um pedido para o envio de irmãs para uma missão na Índia. Essa solicitação foi feita pelo superior do Instituto Missões no Exterior, de Milão, em nome de seus missionários que trabalhavam na Índia, em Krishnagar, na região de Bengala, onde haviam chegado em 1855. Esses padres tinham aberto uma escola para as crianças de famílias que tinham aderido à fé cristã católica. Ali tinham iniciado um trabalho com meninos e meninas. Nesse trabalho, eles perceberam a grande importância de se dar atenção especial às meninas e jovens, cuja educação era considerada decisiva para o futuro da missão no local. Por isso, dirigiram-se ao Instituto, pedindo-lhe que enviasse irmãs para essa missão específica. Como o Instituto entendeu esse pedido? Para a superiora geral da época, Teresa Bosio, o pedido para uma missão no exterior causou grande surpresa, pois o campo de trabalho se apresentava absolutamente novo e inesperado. Mas depois ela se sentiu conquistada e até lisonjeada pela oportunidade que se apresentava ao Instituto. Ela tinha consciência de que Santa Bartolomé, fundadora do Instituto, havia oferecido cada instante de sua vida pela salvação universal de todo mundo, pela conversão de todos os pecadores, hereges e infiéis, como eram denominados os não cristãos daquele período. Teresa Bosio entendeu que o pedido dirigido ao Instituto era um dom da providência, reservado para aquele tempo e que agora era posto em suas mãos. O Instituto deu uma resposta positiva, apesar das grandes dificuldades vividas no momento, decorrentes da Segunda Guerra de Independência Italiana, que aconteceu entre 29 de abril de 1859 e 11 de julho do mesmo ano. Esses entraves, porém, não impediram o Instituto de olhar além dos tempos, das distâncias e dos mares. Obtida a autorização da Congregação de Propaganda para a Fé para realizar um envio missionário, a superiora geral Teresa Bosio deu o seu consenso em 1859 para a partida das primeiras missionárias, que deveria ocorrer em 1860. De fato, foi isso que aconteceu. Essa decisão trouxe grande alegria para as irmãs do Instituto, pois a ação missionária é sempre sinal de vida e esperança. Missão decidida, irmãs designadas, tudo estava pronto para a partida. Quem foram as escolhidas? Os nomes daquelas missionárias generosas e corajosas merecem ser lembrados. Irmã Agostina Barufini, Irmã Benedetta Daniele, Irmã Antônia Ferrari, Irmã Lúcia Viero. Com elas também foi uma jovem leiga chamada Rosa Albizzati, que as acompanhou para ajudá-las, e também o padre Carlos Salério, das missões no exterior, que iria acompanhá-las até Suez. A viagem para a missão foi uma grande aventura. Hoje, com os meios de transporte e comunicação que temos, antes de fazermos uma viagem, já dispomos de muitas informações sobre o local para onde vamos.
Basta acessar o Google Maps e outros meios que já visualizamos os locais. Chegando, é só identificá-los. Com essas facilidades, nem paramos para imaginar como eram as condições de viagem há quase 200 anos atrás. Vale a pena reportar o caminho feito para entender o significado daquela escolha missionária. Vamos acompanhar a aventura dessa viagem. No dia 7 de fevereiro de 1860, as irmãs missionárias partiram de Milão, indo até o porto de Veneza, onde iniciariam a viagem de navio. De Veneza, aportaram em Alexandria. Ali tiveram de desembarcar e esperar para tomar outro navio. Nesse local, elas foram acolhidas pelas irmãs de São Vicente, que lhes deram hospedagem até o dia e hora da partida. No dia 20 de fevereiro, às 16h30, deixaram Alexandria rumo à cidade do Cairo, onde chegaram perto da meia-noite. Aqui merece ser destacada mais uma vez a acolhida e solidariedade que tiveram nesse trecho de viagem no que se refere à hospedagem. Por indicação de um senhor que conheceram na viagem, elas foram se hospedar na residência das Irmãs do Bom Pastor d'Anjou. Importante notar que essas irmãs as acolheram sem conhecê-las, como ocorreu também em Alexandria e em hora bem imprópria, depois da meia-noite. As missionárias relataram a grande acolhida que tiveram por parte dessas irmãs. Ali pernoitaram, participaram da missa e fizeram as refeições. No dia 21 de fevereiro, dia seguinte, nossas missionárias foram até a estação onde deveriam retomar a viagem, porém receberam um telegrama que as informava que ela havia sido suspensa até nova ordem. Então tiveram de retornar para a casa das irmãs que as haviam acolhido. Essas foram tão generosas e gentis que no dia seguinte acompanharam as missionárias para conhecerem uma gruta na qual se dizia que Maria havia sido hospedada quando da fuga para o Egito. De fato, hoje existe o Caminho da Sagrada Família, reativado há poucos anos como modo de fomentar o turismo local. Para as missionárias, aquele momento de visita à gruta foi tão significativo que, segundo o relato, ficou gravado em seus corações. Do Cairo, partiram de trem no dia 22 de fevereiro e foram até Suez. Conforme o combinado, ali o padre Carlos Salério retornou e as irmãs prosseguiram a viagem de navio rumo a Calcutá, na Índia. Depois de muitos dias de viagem, no dia 11 de março, chegaram a Calcutá. Lá foram recebidas pelo padre Limana, que já há alguns dias esperava por elas. Ele as apresentou ao cônsul italiano, na casa do qual ficaram hospedadas. De Calcutá, juntamente com o padre Limana, as irmãs tomaram uma embarcação bem precária e viajaram por 3 dias até o local da missão. A viagem terminou no dia 17 de março, onde chegaram a Krishnagar, lugar da missão para a qual haviam se aventurado depois de mais de um mês de viagem. A chegada no local da missão não foi nada fácil. O padre Limana, que havia solicitado a presença das irmãs, manifestou surpresa com a chegada de 5 pessoas. Ele estava muito preocupado, pois era pobre e não sabia como aquele grupo iria se manter. Pode-se imaginar o que isso significou para aquelas 5 mulheres que chegavam num lugar completamente desconhecido. Elas haviam deixado tudo para trás: o país, os familiares, a língua, a cultura e tantas outras coisas. Passado esse primeiro impacto, Padre Limana reconheceu o valor daquelas mulheres que mal tinham chegado, já começaram a trabalhar. 2 dias depois, em 19 de março, dia de São José, elas assumiram a escola que acolhia e promovia a educação de meninas.
No final daquele mês, Padre Limana escreveu muito agradecido para a superiora geral por aquela presença que, em tão pouco tempo, apenas alguns dias, já havia dado um novo aspecto para a missão. Como foram os inícios da missão? A missão não foi poesia, mesmo que o trabalho missionário tenha encanto de poesia. Para aquele primeiro grupo, as dificuldades foram enormes. O impacto com a realidade foi muito duro. As pessoas desconfiavam daquelas mulheres brancas, diferentes. As crianças, por orientação de suas mães, fugiam delas. A alimentação era muito precária, consistia apenas em arroz e pedaços de abóbora cozidos. Além do enorme trabalho, da precariedade das instalações e alimentação, as irmãs tiveram de se esforçar para aprender as línguas locais. Do trabalho inicial numa escola, a missão foi crescendo e foi aberto um orfanato. E depois, quando as irmãs conquistaram a confiança das pessoas, o campo missionário se abriu muitíssimo. As irmãs passaram a visitar as pessoas necessitadas, socorrendo-as em suas necessidades. E também eram procuradas independentemente de horário, fosse de dia ou de noite. Mais adiante, foram criadas missões itinerantes chamadas de Mofuzil. Os desafios da missão eram tão grandes que um missionário apostou 50 rúpias, dizendo que as irmãs não ficariam aí mais de um ano. Teve que pagá-las, pois elas não se deixaram vencer pelas dificuldades. 3 anos depois, em 1863, com a visita de uma conselheira geral à missão, constataram-se as dificuldades vividas pelas irmãs, tanto que algumas já se encontravam doentes. Mesmo assim, foi decidido expandir a ação missionária, pois o desejo de fazer o bem às pessoas pesou mais que as dificuldades vividas pelas irmãs. Da primeira missão em Krishnagar, partiram 3 irmãs para Jessore, que ficava a uma distância de 3 dias de viagem. Em 1869, foi aberta a missão de Secunderabad, no estado de Hyderabad. Essa missão inicial nesse local foi encerrada pelas dificuldades encontradas com diversas línguas locais, inglês, tamúlica, hindustã e taligi. Por essas dificuldades, as irmãs retornaram para Krishnagar. Mesmo assim, foi aberta uma nova missão, dessa vez no estado de Mangalore, no hospital de Kankanadi. Mais uma vez, a dificuldade com as línguas locais também foi motivo para encerrar essa missão. Naquele tempo, as irmãs não conheciam as línguas locais e muito pouco também o inglês. Foi por isso que, mais tarde, o Instituto adquiriu uma casa em Londres para que as irmãs missionárias pudessem aprender o inglês antes de partir para a missão. Depois dessas 2 experiências difíceis, em Hyderabad e Kankanadi, as irmãs foram convidadas a trabalhar com os padres jesuítas na missão de Jaipur, uma missão que havia começado já há 20 anos. Esse lugar era tão pobre e desprezado que se dizia que quem colocasse os pés em Jaipur e pronunciasse esse nome era considerado imundo e deveria se purificar antes de voltar novamente para o vilarejo. A dedicação das irmãs nesse local foi tamanha que fez o Instituto desabrochar na Índia, de modo que em 1899 foi aberto o primeiro noviciado em Mangalore, com as primeiras 4 noviças locais. Dessas noviças, 2 se tornaram irmãs e são lembradas com admiração e respeito por serem as primeiras irmãs do Instituto em terras indianas. São elas Ângela Noronha e Vincença Saldanha. A generosidade daquelas 4 irmãs e uma leiga que deram início à missão na Índia fez com que a missão crescesse, se expandisse e se consolidasse em terras asiáticas. Hoje existem em torno de 2.000 irmãs vivendo naquele continente
e em vários países, além da Índia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Israel e em breve também em territórios palestinos, expandindo-se também para o continente africano, nos países do Egito e Etiópia. Ali as irmãs vivem e testemunham a caridade de Jesus Redentor em diversos serviços, de modo especial entre os mais pobres, promovendo a educação, a saúde, projetos sociais, pastorais e tantos outros. Partir em missão é ir onde o próprio Jesus deveria ir. É dar a vida para que o Evangelho seja vivido e o ser humano tenha dignidade. Jesus disse: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Esse amor foi vivido e doado por nossas primeiras irmãs missionárias. Muitas delas, ainda bem jovens, no início da missão adoeceram e morreram em consequência do clima e das precárias condições de vida. Testemunha disso são as tumbas de um pequeno cemitério nas proximidades de Krishnagar, primeira missão do Instituto em terras indianas. Que a memória, a doação e a vida dessas heróicas irmãs missionárias sejam sementes fecundas de vida e também de novas vocações, para o Instituto continuar a expandir pelo mundo sua missão de caridade. Quem põe o pé na estrada e sai, não sabe o que vai encontrar, mas tem certeza que ao final valeu a pena arriscar. O ideal sempre é maior e guia o caminhante além daquilo que os olhos podem ver. Ouvir o chamado de Deus é dar sempre um passo a mais, é não se arrepender do que ficou para trás, é confiar e pra frente sempre olhar.